1390. Luiz Cláudio Marcolino, 13.310. Simão Pedro, 13.555. João Dória. Aqui, quem fala é João Dória. Quando eu decidi entrar na vida pública, foi para fazer diferente, para transformar, para fazer mais pelas pessoas. É nisso que eu acredito. Eu vim para ganhar dinheiro, vim para servir. Quando fui prefeito, doei todos os meus salários para entidades, fundações e hospitais. E é isso que eu vou continuar a fazer quando for governador. A minha maior recompensa no final do mês é saber que eu consegui contribuir para melhorar a vida das pessoas. Coligação Acelera São Paulo. Melhorar a vida das pessoas, ele está falando disso. No interior, né? No interior eu tô pegado. Tomasse Ele tá fazendo pensando lá, não. Eneutático, 13. Não, não é aqui. Sujeirão Isso aí é 13.147. gratuito. Vote Betsaão 3456. Vote Barba, 3.510. Mas tá todo mundo copiando a gente. Laranja, 13.999. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. E participe. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida no mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. 9h31. CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Já tá lá, ó. Já tá aberto, tá? Onde está lá? Metrópole em Foco está no ar. Metrópole em Foco. Para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação. O Dória tá te ouvindo, tá? Você pode mandar um recado para ele. Metrópole em Foco é um programa feito para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon de São Paulo, AM 740, Rádio Universal de Santos, AM 810. Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que podem interagir através de nossas redes sociais e nossa fanpage no facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 94939-1293 e pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com. E você também pode utilizar aqui o telefone do ouvinte do Distrito da Rádio Trianon, 3889-3500. E acompanhe. Dá um recado aí, Pedro. Dá um recado aí. No nosso site, radiotrianon.com.br. Você que tem uma empresa e trabalha forte no dia a dia para desenvolver seus funcionários, oferecer o melhor produto e serviços, garantir a satisfação dos seus clientes, o Sicredi quer te fazer um convite. Venha conhecer a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Aqui você se torna um associado, além de participar dos resultados, pode contar com maquininha de cartão, taxas especiais de crédito, atendimento especializado e tudo que sua empresa precisa para crescer e chegar aonde você quer. Sicredi, gente que coopera, cresce. Pedro, vamos entrar. Vamos entrar? Bom dia. Hoje recebendo aqui o Rogério Schecker, ele que é candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido Novo. Já é a segunda vez. Ele veio aqui como pré-candidato e agora oficialmente como candidato ao Partido Novo. Bom dia. Bom dia, Pedro Nastri. Prazer estar aqui. Bom, e o Célio Egídio, jornalista e comentarista, hoje também está aqui, uma quarta-feira. Isso aí é exceção da exceção. Bom dia aos nossos amigos da Rádio Trianon, né?
ouvintes do Metrópole em Foco, que já está 1 ano e meio no ar já, né? Já passou 8 meses, olha só que coisa. Discutindo a cidade que nós queremos. Não, que queremos. E agora hoje agora nós abrimos uma exceção, vamos discutir o São Paulo que nós queremos. Vamos com o nosso candidato aí, Rogério Schecker. Tá. Dá um abraço aqui no Breno, obrigado, Breno, colega, jornalista também, e a Maria Clara. Fazia tempo que eu não vi, eu vi a Maria Clara do outro lado do balcão, agora nós estamos desse lado aqui. Bom dia, Maria Clara, para você também. Gostaria só de lembrar que a rádio web do portal SRCD está disponibilizando o áudio aí de todas as sabatinas, né? Está comandando aqui no Metrópole em Foco, para que o ouvinte ou o internauta depois possa acompanhar a proposta de todos os candidatos e vai ficar guardado, né? Porque a proposta que for discutido aqui é para se cobrar ali na frente, tá certo? Tem que ser. Né? E agradecendo também o jornalista e radialista o Raul Machado aí, que comanda semanalmente aqui um programa chamado Mundo do Samba, aqui pela Rádio Trianon, né? E também é editor do SRZD aqui em São Paulo, e o Sidney Rezende, que é o diretor responsável num dos maiores portais independentes de notícias aqui do Brasil. E vai ficar disponibilizado, tá bom? Olha, antes, eu quero abrir aqui o bate-papo contigo, aqui, a sabatina, nós vamos discutir o programa, mas eu quero colocar só um jornalista, colega nosso, nosso colega aqui, deve estar na ponta da linha aí a pergunta dele. Vamos abrir só com essa pergunta, porque está em diante. Está aí? Então, põe. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Trianon, aos colegas jornalistas e entrevistadores nesta série de sabatinas da Rádio Trianon. Cumprimento também o candidato Rogério Schecker. Candidato, você foi uma figura importante do movimento Vem Pra Rua, que ganhou notoriedade nas concentrações em favor do impeachment da ex-presidente Dilma. Com a consumação do afastamento delas, mobilizações populares no Brasil arrefeceram em todas as partes. Na sua visão, os acontecimentos pós-impeachment não mereceram ou não merecem novas mobilizações? Embora a gente saiba que você se afastou do movimento para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Complementando, eu acrescento mais 2 perguntas. A sua luta pessoal, sua convicção pessoal neste momento das mobilizações era apenas contra o governo petista ou era efetivamente em favor da moralização da política nacional independente de coloração partidária? E, finalmente, se você for para um eventual segundo turno, aceitaria o apoio do candidato do PT, Luiz Marinho, caso, evidentemente, ele não seja o seu adversário? Perfeito, Rodrigo. 3 excelentes perguntas, principalmente as 2 primeiras, a gente recebe essas perguntas o tempo inteiro. Então, vamos por partes para lembrar quais são as 3. A primeira é se, pós-afastamento de Dilma, não se exige mobilização. A mobilização é absolutamente fundamental. A mobilização que é exigida após afastamento de Dilma é maior do que a exigida antes, porque ao invés de você ter aquela corrupção toda concentrada, mais concentrada no nível presidencial, no PT, mensalão, petrolão, a gente descobre que as coisas continuam sendo feitas nos outros partidos, continua sendo feita no PMDB, no PSDB e todos os outros. Então, a mobilização é, sim, absolutamente fundamental. E apesar de eu ter saído do movimento Vem Pra Rua em dezembro, eu passei o ano de 2017 chamando para mobilizações de rua. Só que o que a gente tem que lembrar, Rodrigo, é que quem leva as pessoas às ruas não é o Vem Pra Rua, é o próprio cidadão que vai. Nós chamamos 3 manifestações em 2017, única e exclusivamente para combater essa vergonha dessa anti-reforma política que foi feita o ano passado, onde eles tiraram mais 1 bilhão e 600 milhões do povo. Nós fomos o único, enquanto Vem Pra Rua, nós fomos o único movimento que se manifestou publicamente pelo afastamento do Temer. Nós não votamos no Temer e não defendemos o Temer, nós apenas defendemos um posicionamento constitucional de que quando o presidente sai, entra o vice. Tem que ser assim, porque assim é a Constituição e nós defendemos a lei. Segundo ponto é se era só contra o PT ou, ou pela moralização
do Brasil e da política, independente da cor partidária. Totalmente pela mobilização, pela moralização. Pós-afastamento de Dilma, o que nós determinamos, quando eu ainda estava no movimento, eram 2 objetivos, Rodrigo. 1, lutar pelo fim da corrupção, combate e fim da corrupção. 2, renovação política. Isso são as bandeiras, que, pelo que eu acredito, ainda são as bandeiras do movimento Vem para a Rua, e essa é a luta. E, por fim, a sua terceira pergunta, se aceitaria o apoio de Luiz Marinho? Eu aceito o apoio de qualquer pessoa e qualquer partido, desde que eu não tenha que pagar depois com cargos, empregos e divisão de poder. Nós não faremos isso no Partido Novo. A gente aceita apoio porque é com coalizões com o povo e com a sociedade que a gente vai ter um governo eficiente. Nunca em troca de cargos e de dinheiro público, que é o que está sendo feito nos outros governos. Célio Egídio. Bom, Pedro, acho que eu vou começar com a educação, né? Vamos falar do o nosso problema nacional, que é a educação, né? Com a educação tudo se resolve. Pelo menos, né? Com a educação a gente começa a resolver os problemas, eu acho, né, Pedro? Acho que é o passo inicial. Segundo os dados do IDEB, candidato, né, houve uma queda na performance do ensino médio no estado de São Paulo. E o que já era incontroverso, né, já reconhecíamos, eu na condição de professor universitário, o nosso aluno está chegando na universidade sem saber escrever. Então, isso já foi consolidado em algumas pesquisas. Qual é a proposta do candidato para a educação no estado de São Paulo? Porque há uma grande responsabilidade para o estado, tocante principalmente ao ensino médio, né, e ensino fundamental em várias regiões. Embora o município tenha suas competências aí para um setor aí da educação. Perfeito. Vamos lá, Célio, para esclarecer para os nossos ouvintes da Rádio Trianon, os números que saíram do IDEB tiram São Paulo da liderança nas notas do IDEB para a educação no país e coloca São Paulo em 6º lugar. É um escândalo. E isso falando de médias que estão abaixo de 4 na nota. É uma vergonha para o estado mais rico do país. E nós tínhamos até agora há pouco o último governador se vangloriando de que a educação de São Paulo é a melhor do país, e agora a gente descobre que só que não, né? Vamos lá, quais são as propostas concretas? Vamos falar de construção e de propostas aqui. Várias coisas na educação, eu vou passar por elas super rápido, porque é um monte de coisa, sério. Em primeiro lugar, a gente precisa valorizar professor. Como que a gente valoriza professor? Só pagando mais? Não, eles além de mal remunerados, eles estão mal treinados, eles estão mal equipados, eles não têm equipamento de tecnologia, não é nem de última tecnologia, de penúltima tecnologia. E esses professores que nós temos hoje, eles conhecem português, matemática, história, geografia, mas eles não estão sendo treinados para lidar com uma classe do século XXI, com as crianças que nasceram aí em 2010, crianças que requerem outras competências de administração. E fora isso, a gente precisa ajudar esses professores com aspectos do futuro da educação, não do passado da educação. O que a gente oferece é uma carreira alternativa que o professor poderá adotar, onde ele passa a ter todo esse treinamento em troca de uma ascensão de remuneração e de carreira mais rápido. Hoje, a remuneração do professor ela só aumenta por cursos que ele faz, e são cursos do passado oferecidos pelo Estado. O professor é vítima. E 2, por tempo. Então, ele tem que ficar lá uma eternidade para ter aumento. Não tem mérito nessa sistemática atual de valorização do professor. A gente vai mudar isso. Em segundo lugar, quando você faz um gráfico hoje, sério, do rendimento das escolas estaduais, olha, é importante os ouvintes saberem, ouvintes da Rádio Trianon, hoje existem 5.400 escolas estaduais no estado de São Paulo, 3.700.000 alunos. É um mundo. Quando a gente compara essas escolas, a gente percebe que, em termos de nota de português e matemática, presença de alunos e professores, tem algumas escolas que se destacam. Quando a gente vai ver os motivos dessas escolas se destacarem, você não chega no dinheiro que elas recebem ou onde elas estão. Você chega na competência da diretora. Diretoras que são mais competentes para administrar a escola, têm escolas com notas melhores, com mais presença de alunos, mais presença de professores. Qual é a nossa proposta?
criar um centro de excelência de diretoras, onde a gente puxa esses diretores e essas diretoras para lá, para treinarem os outros diretores e diretoras, para que eles possam administrar melhor essas escolas. Por fim, a gente quer trazer mais escolas em período integral. Está absolutamente comprovado que escolas em período integral têm melhor aproveitamento, menor remuneração dos professores, os alunos ficam lá o dia inteiro e se afastam das más influências, às vezes das ruas e de outros lugares onde estavam, facilita os pais que têm que trabalhar o dia inteiro e aproxima os pais das escolas. Então, está comprovado que escolas com período integral têm aproveitamento melhor. Das 5.400 escolas do estado de São Paulo, quantas funcionam em período integral hoje? Pouco mais de 300, não dá nem 10%. A gente precisa acelerar isso para deixar as crianças mais tempo na escola, também com a possibilidade de reforço e recuperação no contraturno, para que elas possam ter melhor aproveitamento. São essas as nossas propostas básicas para a educação. Eu só gostaria de questionar um pouco aí as propostas. Então, nós temos 300 escolas num período integral. Colocá-las, né, as demais, ou o máximo possível nesse período de 4 anos, em período integral, incorrerá em custos, né? Ou seja, aumento de despesas correntes. E parece, pelo que vem sendo apresentado pelo tanto o governo de São Paulo, como federal e demais estados, a arrecadação tem caído, a produção industrial tem caído e automaticamente menos recursos financeiros. Pode até o orçamento ser bonito, né? O Estado é interessante, ele põe um orçamento bonito, mas o financeiro, normalmente, ele está bem aquém. Como fazer, então, um aumento sem recursos? Perfeito. Só fazer uma emenda aqui também. Normalmente, tem uma porcentagem que se destina à educação, mas, na verdade, essa porcentagem nunca chega, porque chega no meio do caminho, tem que ser desviada para pagar tal coisa, tem que ser desviada para outra, acaba não aplicando o orçamento como deveria ser. Pois não. Vamos lá. A pergunta do Célio é precisa, ela é absolutamente correta. O que a gente está fazendo, Célio, é ser muito transparente nas propostas que são mais caras e as propostas que são mais baratas. Por exemplo, a capacitação de diretores que eu mencionei aqui é uma proposta extremamente barata e dá para implementar imediatamente. A proposta de fazer mais escolas em período integral é das mais caras que a gente tem. Então, o Célio está lotado de razão. E tem mais razão ainda, porque nós não vamos aumentar imposto. Então, nós vamos ter que fazer mais com o mesmo dinheiro, que é um assunto que eu posso explorar daqui a pouco. No caso das escolas em período integral, que é a pergunta do Célio, o que nós vamos fazer? Isso não apenas é mais caro, Célio, como leva mais tempo. Você não consegue estalar um dedo e se tornar uma escola em período integral. Nesse meio tempo, a gente vai instituir a formação integral. O que é a formação integral? Antes de ter um currículo inteiro no contraturno, nós teremos, com a parceria com iniciativa privada, organizações sociais, as crianças ficando na escola e passando por atividades culturais, de música, de arte, que são muito mais baratas e podem ser feitas com o apoio da iniciativa privada. Antes de nós termos que estender os turnos dos professores, os turnos de segurança, muito além da administração da escola. Então, você está certíssimo. Em primeiro lugar, a gente passa por formação integral para depois conseguir chegar em período integral. O primeiro é muito mais barato e dá para implementar mais rapidamente. O segundo ponto, que pega um pouco a intervenção do Pedro, que também é totalmente legítima, é o seguinte. Nós temos hoje não apenas a Secretaria de Educação, mas praticamente todas as secretarias do governo do Estado de São Paulo, e são 25 secretarias, não esqueçamos disso. Grande parte, não apenas do primeiro escalão, mas do segundo escalão, acaba sendo feito por indicações políticas. Essas indicações políticas tiram a competência de administração pública do governo. A gente, enquanto não trocar os critérios pelos quais a gente usa para nomear essas pessoas, a gente vai desperdiçar dinheiro, a gente vai acabar tendo desvios, a gente vai ter mais fonte de corrupção, a gente vai ter mais dinheiro indo para privilégios e mordomias. Para nomear as pessoas para os cargos de governo, nós do Partido Novo só usaremos 2 critérios, competência e integridade. Não importa o partido, não importa se é amigo do rei ou não. É assim que a gente vai conseguir fazer mais com o mesmo dinheiro, porque nós não vamos aumentar imposto. Bom, gostaria de lembrar aqui que chegou aqui o nosso
colega jornalista, radialista, Lucas Neto, ele que comanda um programa chamado Melhor para a Melhor Idade, é o único programa diário destinado à terceira idade, quarta idade, quinta idade, porque... Melhor idade. Não, é a melhor, né? E quero eu chegar lá na sétima, oitava idade. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia. Candidato, um abraço, bom dia, prazer em tê-lo aqui. E dizendo o privilégio que a Rádio Trianon nos oferece e oferece aos ouvintes. O programa Metrópole também é o único programa que é direcionado para a metrópole, para São Paulo, para a capital. Aborda todos os temas e tudo que existe. E nós também, é o único programa no Rádio de São Paulo, no Brasil, direcionado para a terceira idade. E eu vou fazer essa pergunta sempre a todos os candidatos que nos visitarem aqui, nos deram o prazer da presença. São Paulo, Estado Amigo do Idoso. É um programa que existe em São Paulo desde 2012. Envolve 12 secretarias das 25 que nós temos, capitaneadas pela Secretaria de Assistência Social. Muito bem. Não há divulgação, poucos sabem o que oferece. Os municípios que aderem, nós temos mais de 500 municípios, cerca de 90% dos municípios têm o selinho de município amigo do idoso. Mas há uma carência muito grande. E uma das falhas maiores disso tudo é se divulgar isso. Quer dizer, está na prateleira e ninguém sabe que está na prateleira para pegar e usar. Qual é a sua concepção sobre São Paulo, Estado Amigo do Idoso? Você conhece o programa, candidato? Conheço pouco. Agora, eu quero te trazer algo mais importante do que o nosso programa. Porque a gente pode olhar, e se você olhar no programa, você vai encontrar algumas coisas que mostram a preocupação com o idoso. Mas, Lucas, deixa eu te falar, nós temos 3 eixos fundamentais no nosso programa. Quando você lê o programa, só os itens, as bolinhas do programa, às vezes não dá para perceber isso. Por trás da confecção desse programa, existem 3 eixos. 1, onde a gente vai atuar? 6 pontos, saúde, educação, segurança, transporte, saneamento e habitação. Ok, estamos lá. O do meio é quais são as camadas e os grupos que mais precisam do Estado. E é aqui que eu quero focar, porque diz respeito totalmente à sua pergunta. Nós somos atrás de todos os grupos que precisam mais do Estado do que outros. A gente vai governar para 45 milhões de paulistas, mas a gente não pode fechar os olhos para os grupos que precisam mais do Estado do que outros. Que grupos são esses? Eu não vou mencionar todos, porque a gente não tem tempo. Mas o conceito é muito importante. Eu tenho certeza que, apresentando o conceito, o ouvinte vai entender por onde a gente está indo. O primeiro critério é renda e é patrimônio. Os mais pobres precisam de uma atenção especial. Eles são mais dependentes do Estado. A gente precisa ajudá-los a sair dessa condição, mas eles precisam de foco. O segundo critério que nós usamos é a idade. E dentro da idade, nós identificamos os 2 grupos mais vulneráveis, que é o grupo de crianças e o grupo de idosos. As 2 pontas. E aqui, Lucas, as discussões que nós temos com o nosso grupo de formação do programa de governo são absolutamente fascinantes. Por quê? Eu vou falar algumas coisas que podem até serem confundidas por má fé aqui, mas eu vou me arriscar porque a gente precisa falar algumas verdades. A gente costuma pensar nas crianças mais como foco disso, porque elas vão trazer o futuro, é nelas que nós temos que investir. É a educação que vai criar toda a base para a gente mudar, inclusive, esses absurdos políticos que a gente vê hoje, a conscientização dos mais jovens. Ok. Agora, em termos de vulnerabilidade, geralmente, a maior parte dos casos, as crianças têm pelo menos um adulto cuidando delas. Os idosos não. Então, a gente começou a descobrir, na formulação desse programa de governo, que o idoso está muito mais largado do que a criança. E aí a gente começa a perceber quais são as coisas que o idoso mais precisa. E a primeira delas é saúde. Idosos, depois de 65 anos, eles usam 15 vezes mais exames e sistema de saúde do que os jovens. E eles precisam de uma assistência nisso. Agora, quando a gente começa a unir saúde e transporte e mobilidade, vamos ver qual que é a situação do idoso? Ela é trágica. Porque um idoso que precisa ir 3, 4 vezes por semana para médico, para exame. Eu sei porque eu tenho um pai de 92 anos. Um pai que nunca foi ao médico até os 80 e hoje precisa ir 3 vezes por semana aos médicos e fazer exame com saúde. Está lúcido e se locomove sozinho.
Então, eu vejo a necessidade que o idoso precisa. Imagina um idoso que não tem a sorte de estar tão saudável quanto o meu pai. Então, nós temos as seguintes ideias. O terceiro eixo, e eu vou voltar para o idoso, o terceiro eixo do nosso programa de governo é como que a gente vai fazer mais com o mesmo dinheiro. E a resposta é com parcerias. Parcerias com quem? Com a sociedade civil organizada, que nós conversávamos aqui um pouco antes, Pedro, com o indivíduo, com as prefeituras, com o governo federal e com a iniciativa privada. Quando você começa a ligar, por exemplo, nesse caso, saúde e transporte, com uma classe que precisa de mais do Estado, o idoso, e talvez a gente possa fazer, por exemplo, uma parceria com o indivíduo, começam a surgir ideias fantásticas, Lucas. Por exemplo, e para fechar o tema, por que a gente não cria um aplicativo onde pessoas que estão desempregadas ou pessoas que queiram ajudar o idoso não possa ir pegar um idoso em casa, no caso dos idosos que estão longe do sistema de transporte, não tem como se locomover, tem dificuldade, precisam às vezes de um braço amigo para andar até o carro e levar esse idoso e passar o dia com ele, ou levá-lo simplesmente para um posto de saúde. E isso não é só voluntário, não, isso deve ser pago pelo Estado, é um investimento para ajudar o idoso. Então, eu fiz questão de investir um pouquinho mais de tempo para passar os conceitos por trás do nosso programa de governo. O que a gente pretende fazer, quem a gente pretende focar mais, que são os mais vulneráveis hoje, inclusive os idosos, e com quem a gente vai fazer mais usando o mesmo dinheiro. O programa tem que ser ampliado. Essas coisas que eu estou mencionando podem ser feitas dentro do programa Estado Amigo do Idoso. Por que não? O conselho só, ele disse que se o conselho fosse bom, todo mundo cobraria, não daria de graça. Mas é o bom. Conselho, né? Mas é bom. O conselho do idoso, quem vai para o conselho do idoso parece que recebe um cargo honorífico. Pura e simplesmente. Esse conselho do idoso tem que ser mais atuante, tem que ser profundamente atuante para resolver esses problemas e ajudar essa boa ideia que o candidato acabou de expor aqui. Lucas, não estávamos olhando o Conselho do Idoso, não estávamos cientes disso. O meu compromisso é que a gente vai atrás, a gente conversa hoje mesmo com o nosso plano, com o nosso grupo de plano de governo para dar uma olhada nisso, porque se o Conselho não é representativo, como é que ele vai defender a classe? Exato. Célio, alguma coisa? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas nós vamos deixar para discutir ela no segundo bloco. Né? Falamos sobre idoso, falamos sobre criança, os projetos que tem para a educação. Agora, tudo isso aí envolve uma coisa chamada saúde. As pessoas têm que estar muito bem de saúde para que tudo isso que possa haver envolvimento. Nós vamos entrar nessa discussão de saúde. Eu também tenho uma pergunta aqui do Celso Vick, que diz respeito a transportes públicos, né? Mobilidade urbana, e não só para a cidade, mas para o estado de São Paulo. E ele cita, inclusive, tem outro ouvinte que cita alguns municípios que estão assim, perdidos e que não têm projetos e não tem nada em termos de mobilidade urbana. Eu vou passar isso aqui agora em off e a gente já discute no próximo bloco. Eu vou pedir só para o Serginho entrar aí, nós vamos entrar no pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Enquanto isso, nós vamos mexendo aqui nas perguntas, tá bom assim? Fechou, Pedro, a gente aguarda. Tá bom, Serginho. Você que tem uma empresa e trabalha forte no dia a dia para desenvolver seus funcionários, oferecer melhores produtos e serviços, garantir a satisfação dos seus clientes, o Sicredi quer te fazer um bom favor. Já está anotado. Venha conhecer a primeira instituição financeira cooperativa. Aqui você se torna um associado e, além de participar dos resultados, pode contar com maquininha de cartão, taxas especiais de crédito, atendimento especializado e tudo que sua empresa precisa para crescer. Insegurança. Ele vai entrar em insegurança. Não, é porque eu tentei a minha vida, pego lá embaixo. Mas isso é da nossa época, né? A gente deve ter uma pesquisa. Que é do de exemplo que eu te pego lá fora. Hoje já é diferente, eu pego lá fora. A minha época eu tinha muito, mas tem hora que eu acho. Na minha não tinha. O cara podia
da mostra Paisagem. Ela aqui está fazendo 60 anos de jornalismo. E nesse domingo tem música popular brasileira para caminho de sua filha programa Sara Maurício. Não esquecer, a gente Você faz na pele aí, meu. E essa domingo, na Paulista. Cabeça fresca. 79 anos. Universitário confirma. A Universidade Paulista rola com semifinalidade. Paulo paga bem, né, cara? 79. Paulo paga bem. Meu pai. Criativos, empreendedores, provas tradicionais ou agendamento e transferência imediata. Na época do meu, não. Você estava lá? Ele não renatou Modelagem 3D, eletrônica e marcenaria. Acesse. Eu estava na praia. Eu sou jovem, vocês têm eu tenho uma revista chamada Regra, para não ser dele. Quando eu estava na rede ela estava na CBN, Era 11 anos consecutivos em primeiro lugar do Enem, com a média geral mais alta de todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino objetivo. Minha mãe tem 8,7, meu pai tem 9,2. E eu tô bem, porque a mais saudável, mas mesmo assim, é impressionante. Eles começam a utilizar de sextas-feiras a partir das 4 horas da tarde. Educação em diabetes. Apresentação, Dr. Marcos Braz de Vitor. Todo ano de eleição, uma vez no bicho. Mas em 2018, se disputar a mão. Eles fazem o seguinte. É só um trabalho Mais você usa, menos você simples. Eles incentivam também. Você pega o seu celular e tal. É a medicina preventiva, né? A gente vai fazer disponível na App Store e no Play. Porque ele gasta X aqui, Depois, o cara é chega no só final da linha, acessar pô, ele gasta 100X. Exatamente. A gente vai falar a via digital do Instituto de Editores. Tá, se você já tiver resultados da linha, se tem outra ideia, você nem precisa para uma cliente mais atenção. Mas se você ainda não fez a você mais precisa ser usado se algo falta. Eu falei, seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Saúde que paga por usuário. Rádio Trianon, mais de 1.700 40 informação, prestação de serviço, utilidade pública. Saúde chama pay-per-view. Você está tocando por dia da Holanda, É uma mega tendência. Tá louco, cara? Que porra é isso aqui? Eu falei, né? Tá louco? Bom, retornamos aqui no Metrópole em Foco, lembrando que hoje estamos recebendo aqui Rogério Schecker, ele que é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido Novo. Rogério, antes do intervalo, coloquei aqui que nós iríamos falar um pouco sobre saúde. Tá? Tudo isso é muito lindo, muito bonito. Nós estamos falando sobre educação, falamos sobre terceira idade, mas eu acho que saúde é um dos pontos principais. Educação, saúde, né? E falando sobre terceira idade, o Lucas esteve colocando agora aqui em off, aqui, durante o intervalo aí, sobre... E eu vou até falar, Lucas, sobre um dos patrocinadores dele que prega que quanto você mais usa o plano de saúde, melhor você menos vai precisar do plano de saúde. Né? Quanto mais você usa, menos você precisa. Menos você precisa. Isso é a chamada medicina preventiva. Algumas doenças que estavam erradicadas, sarampo, poliomielite, a febre amarela, isso, de repente começaram a aparecer. Isso aí, a gente tem discutido aqui, que falta um pouco de campanha. Aquelas campanhas que o governo antigamente fazia, os governos faziam, e isso trouxe, assim, pelo menos a extinção de algumas doenças que agora voltam a aparecer novamente. Isso aconteceu com a AIDS, né? Nos anos 90, quando tinha uma campanha maciça
prevenção, o Brasil foi até referência mundial na prevenção da AIDS, né? E depois, quando relaxou, falou, bom, agora está tudo ok, nós já resolvemos o caso, vamos relaxar, não precisamos. Só que as gerações que vão aparecer, as novas gerações, desconhecem, né? Você não trabalha sobre aquilo, então você não trabalha sobre a prevenção. Conclusão, hoje nós estamos aí novamente com doenças que já estavam extintas e voltam a aparecer. Qual é o plano para a saúde? E se a medicina preventiva é realmente uma das soluções? Você me permite só um instantinho, porque é importante o que eu disse. Todo dia eu bato nessa tecla no programa direcionado para a terceira idade. A estatística comprova que na juventude, hoje, com essa liberdade que existe, etc., zerou total, etc. E na terceira idade, o crescimento da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis é assustador. É assustador. São dados estatísticos comprovados. O cara está mais velho, não precisa mais usar preventivo, coisa nenhuma. A mulher já não vai ter filho, essa coisa toda. Eles voltam, ficam viúvos, se integram novamente na sociedade. Aí tem os bailinhos, está dando ficação adoidada, inclusive novos casamentos e tudo mais. Mas essas duas pontas, precisa se mostrar que a doença está aí e que não tem cura. Estica a vida, mas não tem cura. É um ponto também muito importante para ser abordado nessa pergunta que o Pedro fez. Perfeito, Lucas, e perfeito, Pedro. Vamos lá. A prevenção na saúde é um tema central para nós do Partido Novo. Absolutamente central. Deixa eu explicar como é que a gente enxerga o ciclo da saúde. E ele começa na prevenção. Primeira coisa, e já vou falar diretamente de proposta, a gente precisa universalizar o conceito do médico de família. O que é o médico de família? É um médico que tem uma equipe e ele é responsável por uma determinada região geográfica. É responsável, por exemplo, por um bairro. Ele e a equipe vão cuidar das famílias que estão lá. Vai fazer acompanhamento, vai na casa dessas pessoas a cada X meses. O que ele vai fazer com essas famílias? Vai se certificar de que as vacinas estão sendo tomadas, vai se certificar de que os exames de rotina e os exames preventivos sejam feitos. Pedro, é importantíssima a campanha e a divulgação, mas a gente não pode depender delas quando nós estamos hoje, em 2018, com tecnologia. Por que a gente ainda não tem? Eu faço essa pergunta para o ouvinte da Rádio Trianon. Por que a gente ainda não tem, em 2018, um cadastro único de usuários do sistema de saúde, onde fica registrado quando uma pessoa vai lá e toma uma vacina? A gente vai saber quem não tomou a vacina e, se precisar, a gente vai lá na casa da pessoa para dar vacina para essa pessoa. Isso é muito mais eficiente e barato do que campanhas que custam milhões de divulgação. E isso vai ser uma das funções do médico de família. A outra função do médico de família vai ser identificar quando existe algum problema de saúde naquela família, nos filhos, nos pais, nos avós. Quando ele identifica, se for um problema mínimo, quantas vezes no inverno nós temos essas epidemias de gripe e etc. Ora, geralmente para isso, você tem que cuidar mais dos sintomas, passar um remédio, recomendar repouso, passar um atestado médico para a pessoa ficar em descanso em casa. A pessoa não precisaria ir para um posto de saúde. Isso o próprio médico família já faria na casa da pessoa e a pessoa não precisa encher as filas que já estão gigantescas. Agora, nos casos onde a pessoa requer um maior tratamento, requer um exame, requer um especialista, o que deveria acontecer? Esse médico de família já agenda ou consulta o exame. Ele não escreve um papel que o coitado tem que pegar, levar para um posto de saúde, ficar na fila, ficar esperando, não ser atendido, porque faltou médico. Não pode acontecer isso. A gente está submetendo a população a um estresse totalmente desnecessário, porque a gente está em 2018, a gente deveria ter tecnologia em tudo isso. Voltando ao ponto do Célio, existem propostas mais caras e propostas mais baratas.
A proposta de informatizar esse sistema todo para fazer fila eletrônica, agendamento eletrônico, cadastro único, é uma proposta extremamente barata. A proposta de universalizar o médico já é uma proposta mais cara, mas tem que ser feita, porque com mais prevenção, a gente desobstrui o resto do sistema, diminui as filas, encaminha as pessoas diretamente e, por fim, muito importante, porque aqui eu vou trazer um ponto que é de respeito com o ser humano. Todos os atendimentos ao qual o paulista vai ao médico deveriam estar registrados. Se você registra isso no protocolo da pessoa, quando ele chega num novo médico, a pessoa não precisa lembrar tudo o que foi falado, os termos médicos, os diagnósticos, os medicamentos, as receitas feitas. Tudo isso deveria estar lá. A gente quer trazer, no Partido Novo, a história de volta para a pessoa, a história de vida e de saúde dela, protocolada para que o médico possa usar. Tudo isso envolve prevenção, diminuição de filas e informatização. Candidato Rogério, nós discutimos muito isso aqui durante o ano aqui sobre a cidade que queremos, falamos muito sobre saúde. Você tem toda a razão. Falta um cadastro de todo usuário da rede pública. Nós temos o seguinte, hoje, você tem alguns hospitais estaduais sucateados, inclusive dentro da cidade de São Paulo, que nós temos nada mais do que 12 milhões e 200 mil habitantes, dentro da cidade de São Paulo. E temos hospitais aí, que é o caso do Mandaki, que a gente vem discutindo, o Mandaki já está fechando as portas, o São Luís Gonzaga, o Sorocabana, aquela coisa imensa que tem ali na Lapa, com as portas fechadas, quer dizer, a estrutura hospitalar existe, mas não se investe ali, é mais fácil construir novo, né? Por outro lado, tem que se olhar um pouco também assim na melhoria do atendimento. Tá? Os médicos parece que estão tratando a população como nós estamos dando uma linha de produção. Eu simplesmente falo. E teve até ouvinte, né, que falou que, mas aí não é o lado do governo. Aí ficou aí uma crítica para o CRM, que o CRM, antes de entregar, dar o direito do médico começar a clinicar, primeiro ele teria que fazer trabalhar um pouquinho, fazendo um estágio junto com veterinários, porque parece que os veterinários têm mais amor do que os próprios médicos, né? E isso são críticas que a população vem fazendo. Eu não sei por que os médicos da área da saúde pública, eles não estão muito preocupados com o paciente, né? Com o usuário. Também não deveria investir um pouco nessa reciclagem e tornar o médico um pouco mais humano, tá? Porque hoje é sabido aí que os profissionais não dão devido atendimento. Como você falou, de repente é uma gripe, mas de repente é alguma coisa um pouco mais grave, e o médico só registra mesmo uma gripe, porque quanto mais rápido sair do consultório, melhor. Vamos lá, tem vários problemas por trás dos pontos que você trouxe, Pedro. Em primeiro lugar, vamos combinar aqui que não adianta construir hospital, né? Exato. Precisa operar esses hospitais. E a gente já sabe que o governo e o Estado são ruins na operação dos serviços públicos. Gente, é só olhar o que a gente tem hoje. Onde o Estado vai tentar operar alguma coisa, o serviço geralmente é péssimo. Qual é a saída para isso? A saída é você trazer especialistas. A solução é você trazer empresas e organizações que entendem do negócio, que entendem da operação. É simples assim, aparentemente. Só que o que está acontecendo? Na hora que você vai trazer essas organizações, e aí é o caso das várias OSs, que é um tema super polêmico, que a esquerda bate direto, que fala que não pode ter OS na saúde, como se o Estado conseguisse fazer isso de uma forma muito melhor. Na nossa visão, Partido Novo, do nosso plano de governo para o Estado de São Paulo,
que a gente tem que fazer? A operação tem que ser passada para iniciativa privada, sim. Agora, existem iniciativa privada e OS excelentes, boas, ruins e péssimas. Algumas que estão aí são péssimas. Qual é o papel do governo? Não é operar, é fiscalizar, monitorar. Quais são as melhores práticas das OS excelentes? As outras têm que ser obrigadas a seguir. Quais são os indicadores de performance que as melhores iniciativas privadas conseguem? As outras têm que ser obrigadas a seguir. E o Estado fica na fiscalização do atendimento, do serviço, do resultado, da satisfação do cliente. Quem é o cliente? Nós, paulistas. É quem vai ao posto de saúde. No final tem que ter uma avaliação. Eu fui pessimamente atendida. O médico X que me atendeu me destratou. Como é que em 2018 a gente não tem um registro simples assim, que hoje motoristas de táxi, motoristas de aplicativo estão sujeitos a isso e os médicos que cuidam da nossa saúde não estão? É revoltante. Agora, de novo, gente, por que isso está acontecendo? Sabe por que isso está acontecendo? Porque os nossos políticos não têm responsabilização. Eles continuam fazendo isso há décadas e continuam sendo reeleitos. Enquanto a população não parar de votar nas mesmas pessoas e eleger as mesmas pessoas que estão tendo esse desrespeito conosco na saúde, na educação e na segurança, a gente vai ter os mesmos serviços porcaria e a gente não vai poder reclamar. Bom, gostaria só de lembrar aqui que nós estamos recebendo aqui a visita também, aqui está conosco, o Wagner Faria, ele que é representante da Associação da JORB, né? A JORB, Associação dos Jornais de Bairro do Estado de São Paulo, e das mídias regionais, né? Diretor de Estado. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Alguma coisa aqui com você? Parabenizar, eu vim observando também no caminho aí as colocações do Rogério, parabéns. Realmente, eu também vejo a prevenção, principalmente na área da saúde, como fundamental. E não sei se vocês queriam falar alguma coisa sobre a parte de educação, já foi... A gente falou já extensamente. Mas a gente depois dá volta. Só para seguir continuar na alinhada aqui no filme, né? Bom, eu falei sobre investimentos nessa área. Tem como aumentar o investimento nessa área, na área de saúde, que é uma área preocupante. Então, a gente tem algum dinheiro para aumentar, porque diminuindo privilégios, diminuindo mordomias, diminuindo desvios, diminuindo corrupção, sobra dinheiro. Onde esse dinheiro tem que ser investido? De cara, saúde, educação e segurança. De cara. É a prioridade absolutamente máxima, porque os 3 serviços estão absolutamente sofríveis. Mas eu não posso depender só desse dinheiro que vem. Eu tenho que fazer mais com menos. Não tem jeito. E como é que eu vou fazer mais com menos? Com parcerias. Por que que hoje a gente não pode abrir processos de licitação controlados, sem politicagem? Essa é a diferença do Partido Novo. Porque hoje governos já fazem licitações, mas o que você começa a descobrir é que essas licitações, não todas, mas várias delas, são fraudadas, são encaminhadas para os amigos do rei. Mas aí não seria importante também incentivar aí os conselhos de usuário, que aí seria a sociedade civil participando dessas... Sim, eu vou mais longe. A sociedade civil deveria estar ajudando o governo a monitorar por que a gente não tem aplicativos. Eu insisto nos aplicativos, porque é o mundo moderno. Aplicativos onde a sociedade começa a emitir para o governo, que está fiscalizando a saúde, quais são os problemas de determinado hospital, de determinado médico, de determinado atendimento, das filas, do tratamento das pessoas, do tratamento das mulheres. Porque aí, por algum motivo, parece que com as mulheres as pessoas podem desrespeitar mais, podem tratar de jeito diferente. Tudo isso tem que ser denunciado pelos cidadãos. E já existem veículos de tecnologia para isso, gente. Por que a gente não está usando? Agora, para fechar, quando você, no incentivo que você falou, eu não entendo por que a construção e operação de um hospital por iniciativa privada, esta sim não deve ter um estímulo e um incentivo, inclusive fiscal. Hoje saiu no jornal, não sei se vocês viram, capa de alguns jornais, os estímulos fiscais
para determinados grupos de interesse, geralmente aqueles grupos que estão conectados com o governo, vários deles que estão mamando nas tetas do governo, está atingindo 300 bilhões de reais por ano. Agora, não tem incentivo fiscal para quem vai construir ou operar um hospital. Por que nos primeiros 5 anos, que é a época da construção, que você precisa recuperar o capital investido, essas instituições não podem ter um incentivo fiscal na saúde? É um absurdo. Isso tudo porque a coisa hoje está sendo feita na base da politicagem. Por isso que nós somos diferentes no Partido Novo. Por isso que... E percebe que isso é muito importante a gente colocar aqui para o ouvinte, gente. Muito importante. Isso começa, sabe quando? Na campanha. Porque na campanha, quando você começa a fazer coligações com outros partidos, com a desculpa de que é para montar uma base lá na frente, quando chega no governo, você tem que pagar esses favores com cargos, com poder, com licitações, com indicações. E depois, quem vai cuidar dessas partes do governo suas não são você, governador. Aí, se a pessoa como governador eleito chega lá e tem que entregar tudo para os outros partidos da coligação, o governo não é mais dele. Esse é o grande problema. O problema do próximo governo, dependendo de quem for eleito, está começando agora na campanha. Por isso que a gente não faz coligação só para ter mais tempo de TV. É assim que funciona o Partido Novo. Célio? Bom, Rogério, é o seguinte, vamos passar por um problema nevrálgico no estado de São Paulo, um problema nevrálgico no Brasil, chama segurança pública. Nós estávamos lá no ano de 2000 com 40 mil homicídios e ultrapassamos mais de 60 mil homicídios e parece que nós estamos cavalgando para 70 mil. Então, estamos falando alguma coisa aí de realmente 50%. Né? O contrário, o censo que está acontecendo com a educação. Uma violência, ela está subindo de maneira geométrica, a educação está numa situação que não melhora nem aritmeticamente. Então, é um problema muito grave. Vamos fazer 2 questões. E a primeira delas é respeito ao programa do partido. Observamos que a valorização da polícia militar, integração com a comunidade, melhora dos equipamentos da polícia civil, né, um trabalho com as guardas municipais. O que é de novo no novo? Porque eu acho que eu me lembro que o programa do Pérsia, vamos falar um pouquinho de memórias paulistanas, lá na década de 80, falava em equipar a polícia militar, equipar a polícia civil, integrar com a comunidade e melhorar os trabalhos. O que é de novo? Onde está o novo? Excelente. Eu estou gostando das perguntas do Célio, porque ele vai no cerne do negócio. Célio, a gente não vai consertar o Estado de São Paulo apenas com propostas novas. A gente vai consertar o Estado de São Paulo com uma parte das propostas que estão sendo prometidas há décadas e não são implementadas. Agora, a gente tem que discutir por que elas não são implementadas. Vamos falar um pouquinho sobre a segurança e por que algumas coisas da segurança não são implementadas? Vamos lá. A polícia tem 2 grandes funções. A investigação, que é feita pela Polícia Civil, e o policiamento ostensivo, o combate, que é feito pela Polícia Militar. Da mesma forma como a gente falou de prevenção na saúde, a gente tem que falar de prevenção no crime. O que é prevenção no crime? É a investigação. De novo, nós estamos em 2018. Existem sistemas globais, internacionais, de rastreamento, de monitoramento, de escuta, que não estão sendo utilizados aqui no governo do Estado de São Paulo. Eu não quero ficar aqui induzindo a respostas do porquê. O fato é que não estão sendo utilizados. Nós estamos com uma polícia civil responsável pela investigação absolutamente sucateada. O que acontece com isso? Não tem investigação. Se não tem investigação, as facções criminosas planejam as coisas, atuam, fazem de tudo, e depois cabe à polícia militar ter que enxugar esse gelo. Não vão conseguir jamais. Enquanto a gente não trabalhar na prevenção do crime, a gente não vai conseguir enxugar o gelo do crime do outro lado. E aí eu começo a fazer aqui algumas especulações. Eu quero deixar claro que são especulações, porque nós não temos todas as informações de fora do governo. Agora, entre as atividades investigativas, estão as atividades de investigação de colarinho branco. Então, a investigação não serve só para os bandidos da rua, as investigações servem para os bandidos da política.
E o que acontece é que os últimos governos restringiram a investigação dos crimes de colarinho branco também. Com isso, elas diminuem o papel e o poder da Polícia Civil. Isso acaba estourando lá na frente no combate ao crime que afeta a população daquelas pessoas que moram em regiões mais carentes, e nas regiões mais carentes das metrópoles do estado de São Paulo, o índice de criminalidade é sempre maior. O número de policiais por habitante é sempre menor. Na verdade, por fato, o governo não está nem aí com essas regiões, porque, não sei, talvez haja algum interesse, algumas combinações. Eu não quero afirmar nada aqui, porque eu não tenho, de fato, essas informações. O fato é que elas estão sendo mal atendidas. Então, nós não temos só, nós do Partido Novo, nós não temos só propostas inovadoras. Nós temos várias propostas. No caso da educação, raríssimas são as propostas que são novas, porque tem institutos que estudam isso há décadas, que já indicam as melhores práticas. Foi lá que nós fomos beber. Nós não entendemos mais de segurança do que os institutos de educação que estudam isso há décadas. Nós estamos conversando com eles para saber por que a implementação disso não foi feita até hoje. E qual é a resposta? Quase sempre política, politicagem, pagamento de favores eleitorais, corrupção, suborno. É sempre o mesmo problema. Então, a causa disso, às vezes, não está na própria segurança. Deixa eu só fazer mais um ponto sobre segurança, que é muito importante. Fora que, não sei se vocês sabem... Não, eu tenho mais uma pergunta, fica tranquilo. Deixa eu dar uma aprofundada aqui na segurança, que é uma coisa muito importante. Dado para o ouvinte da Rádio Trianon, o policial do estado de São Paulo é o terceiro policial mais mal remunerado do Brasil. Ele está em 24º na remuneração. É um policial, é uma profissão onde o homem e a mulher correm risco de vida, estão sob estresse o tempo inteiro, há taxas de suicídio mais altas, taxas de separação conjugal mais altas, taxas de doenças cardiorrespiratórias mais altas. Eles são pior remunerados. A entrada de policial militar hoje é de R$2.000, e a gente quer que essa pessoa arrisque a vida pelos outros. Isso está muito errado. Para finalizar, segurança não é só polícia. Segurança é zeladoria de cidades. E aqui entra de novo aquele conceito de parceria com os prefeitos e municípios. Deixa eu só falar rapidinho zeladoria. Isso. Zeladoria. Vamos lá. É importantíssimo isso, Pedro. Sabe por quê? Porque está comprovado que ruas mal iluminadas, esburacadas, sem recolhimento de lixo e com bares clandestinos, tem um índice de criminalidade mais alto. De quem é essa responsabilidade? Não é da polícia e não é do Estado, é da prefeitura. Agora, o Estado não pode abandonar o prefeito e falar: prefeito, vai lá e vire-se. Vamos nos ajudar? Prefeito, o que você precisa para a gente ajudar a limpar essa área? Você precisa do mapeamento? Quem tem o mapeamento dessas regiões de maior criminalidade é o Estado. Ele trabalha junto com a prefeitura. A prefeitura deveria ter um incentivo para, entre aspas, limpar essas áreas mais rapidamente. O incentivo da prefeitura é a arrecadação que ela faz. Vamos lá. Vamos pro dinheiro. Vamos pro dinheiro, Pedro. Vamos pro dinheiro. Depois você me conta. Porque disso aqui nós entrevistamos 32 prefeitos regionais. Vamos pro dinheiro. E 8 são todos subprefeitos. Daqui a pouco vão virar só administradores regionais. Vamos começar a voltar. Vamos pro dinheiro. Eu vou passar 10 segundos na educação para voltar na segurança, porque o programa é o mesmo. No Ceará, os municípios que conseguem indicadores melhores em educação, eles têm maiores transferências financeiras do governo. E eles podem fazer o que eles quiserem com esse dinheiro, não é só para educação. Resultado, o Ceará passou o São Paulo na educação. Será que a gente não tem que usar o mesmo conceito aqui em São Paulo? Será que os prefeitos que conseguirem... Será que os prefeitos... É um incentivo? Será que a gente não tem que ter um programa onde os prefeitos que limparem áreas de baixa zeladoria hoje e permitirem o ingresso da Polícia Estadual lá, não deveriam ter uma transferência prioritária de recursos para eles usarem onde eles quiserem? Essa é a nossa proposta. Permite só? Eu permito, mas ele só responde na próxima. Faça a pergunta. Vamos lá. À vontade. A gente percebe que os candidatos todos têm que ter em mente, no caso nós estamos aqui com o Zé Schecker, Partido Novo, que é candidato ao governo do Estado, a meter o dedo na ferida para resolver o problema de polícia.
Como é que vocês, imaginem como no caso, você como candidato, chefe, por gentileza, conciliar paz entre a polícia militar e a polícia civil? Perfeito. Essa briga é antiga, vem de muito tempo e atrapalha uma barbaridade todo o serviço que tem que ser prestado à coletividade, porque é uma rivalidade terrível. E do salário que eles ganham, você já... Perfeito. Respondo agora ou respondo depois? Responde depois. Então, nós vamos entrar no pequeno intervalo, nós voltamos logo em seguida. Tá? E aí, já o último bloco aí. Você que tem uma empresa e trabalha fora, para desenvolver seus funcionários, oferecer melhor ou mais serviços, garantir sem patrocinação. Aqui você se torna um associado e pode pensar em taxas especiais de crédito, atendimento especializado e tudo que sua empresa precisa para crescer e chegar aonde você quer. Sicredi, gente coopera, cresce. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço. Auxílio presencial. Isso integra vocês. Depois o cara tirou o FABLAB da Prefeitura de São Paulo é livre para você desenvolver ideias e projetos. Participe gratuitamente de cursos e oficinas sobre robótica, modelagem de 3D, eletrônica e marcenaria, em qualquer uma das 12 unidades do FABLAB. Acesse Ranking Universitário confirma. A Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida no mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores, provas tradicionais ou por agendamento e transferência imediata. Proposta de integração? Porque integração, e eu vou citar sincero de integração. Integração é qual que seria os cursos fáceis aqui para mim? Precisamos integrar a polícia civil com a polícia militar. Fácil falar. A solução é o que existe no resto do mundo. A solução da polícia militar e civil é o que foi solucionado. O modelo era esse. Na Paulista, o modelo foi esse. E o Limpris percebeu que estava certo. Então, criou objetivo integrado é conquista. Você anos consecutivos em primeiro lugar no Enem com a média geral. Ela faz policiamento preventivo, tem que ser investigação, crime, etc. França, 2 grandes, faz policiamento. A diferença é só a área territorial. Então, se você vai na capital de Paris, é uma sala francesa. Você vai no interior, agendamento, tropas especiais, agendamento. Você vai na você vai na Itália, cada uma, né, guarda de finanças, fronteira, só que ela faz todo o ciclo. É o ciclo completo. Aqui ninguém quer fazer isso. Ninguém entra no que ele falou, no esquema de investigação, política, esquema, né? Saninho, tá bem? É boa? Vamos ver se o candidato responde as perguntas. O candidato vai dar a política, ele só sai falar. Não, porque a comunicação, a gente sabe que... Engenheiro na área de comunicação. Engenheiro na área de São Paulo. Universal de Santos. Senhores, vamos entrar.
Luquinhas, vamos entrar? Luquinhas? Vamos retomando aí o último bloco aqui da nossa... E o tema é segurança pública, né? Então, nós vamos falar, nós estamos aí conversando sobre segurança pública. E o Lucas te fez uma pergunta, né? Então vamos responder essa aqui, que depois eu queria falar sobre a sua forma de governar. Ah, ótimo. Precisa deixar um tempo importante para isso, porque essa é uma pergunta que todo mundo faz. Vamos lá. O Lucas tinha me perguntado sobre a integração, a coordenação entre Polícia Civil e Polícia Militar. Por que o Lucas está perguntando isso? Porque hoje as duas polícias não se bicam. E eu estou sendo muito sincero. E isso é um enorme problema, porque a investigação e o combate deveriam estar mais integrados. Qual seria a resposta política populista que eu poderia fazer aqui? É muito importante nós integrarmos as duas polícias, eu farei isso no meu mandato. Não vou responder isso. Por quê? Porque essa rixa é antiga. Nós estamos conversando com os dois lados e tentando descobrir caminhos para integrar essas duas polícias. A integração é absolutamente fundamental. Só que a gente encontra uma série de desafios. Quais são as ideias até agora que surgiram e a gente está investigando isso com os dois lados? A primeira é tentar ver se a gente consegue fazer com que nos cursos da academia, os policiais são muito bem formados. Eles têm cursos extremamente específicos até chegarem a poderem vestir uma farda, portar arma. Eles são bem treinados, eles passam por cursos mais do que em outras funções públicas. E o que acontece? Será que a gente não pode colocar essas pessoas para fazerem alguns cursos juntos na academia? Sabe aquele amigo de faculdade que você leva para a vida inteira? Será que isso não pode começar a humanizar mais a relação entre os dois? A segunda ideia é de a gente ter algumas metas por região, metas que as duas polícias se comprometam e elas acabem tendo um interesse em se ajudar para atingir determinadas metas. A gente está, perdão da palavra, investigando formas de fazer isso, é importantíssimo, mas eu não vou aqui falar que é uma coisa fácil, porque seria demagogia minha. Rogério, só para fechar e deixar aí como proposta para o seu grupo, nós aqui uma vez, um programa muito interessante sobre a Revolução de 32, manuseamos o inquérito policial do MMDC, foi muito bacana esse programa, né? E manusear aquele inquérito, eu verifiquei que ele é idêntico ao inquérito de 2018. O processo de montagem do inquérito, ele é idêntico. Nada mudou. Então, se pegar o inquérito de 32, que terminou em 54, demorou 10 anos para terminar a investigação. Eu acho que a única coisa que mudou ali foi o servidor público. O servidor público, não, deve ter uma máquina de datilografar, então é muito antiquado. Então, o sistema de investigação no Brasil, que não depende do governador, é bem diferente do que existe na Europa. Então, é isso que nós vemos. Agora, só que o atendimento, a gente entra como proposta da Polícia Civil, ainda está em delegacia de polícia, onde nós temos um escrivão de polícia para atender, um investigador de polícia para atender. Ele não foi treinado para atender o público. E não é a função pública dele, por lei, a atender o público. Por que não criar como a Polícia Federal faz, e faz muito bem, ela que terceirizou certos serviços de atendimento? Você chega, você não encontra diretamente o policial federal, e sim uma grande equipe de atendimento. Na área de passaportes, nós passamos por várias triagens de pessoas de serviços contratados, que pessoas estão treinadas a atender o público. Receita Federal faz isso muito bem, só que nós insistimos no estado de São Paulo, na polícia, ainda treinar um investigador de polícia para ser investigador, daí ele chega no outro dia, você tem que atender o público. Daí vem lá a mulher que foi vítima de violência, ele não tem esse preparo. Por que não preparar uma espécie de poupa-tempo da Polícia Civil para atendimento ao público? Outro detalhe também fica como proposta, que a gente percebe, da Polícia Militar. Houve um congelamento praticamente definitivo por falta de recursos. Isso é uma realidade. E também, num tocante Estado de São Paulo, vamos sair da metrópole para fechar a proposta, nós temos a Polícia Rodoviária, que é de competência da Polícia Militar. E a greve dos caminhoneiros foi muito clara que a comida vem pelo caminhão, a gasolina vem pelo caminhão, a camiseta vem pelo caminhão, todos os produtos viam o quê? 4 rodas no Brasil. E também vem o quê? O crime, a arma, a droga. Por que não incrementar a Polícia Rodoviária Estadual? Por que não aumentar o efetivo dela e aumentar o efetivo nas fronteiras? Por que não trabalhar nesse sentido nas rodovias? Prevenção, né? Prevenção, não a polícia que está preocupada se você está lá com uma seta quebrada, mas sim com equipamentos para a área criminal e não tanto na área de trânsito como é hoje a Polícia Rodoviária Estadual. E caminhá-la para a criminal.
Perfeito. Eu tenho 3h30 para responder ao Célio? Não, isso daí são propostas. Não, são propostas. Eu já estou encerrando por aqui. Eu preciso tocar, eu quero tocar muito, muito rapidamente nesses pontos. Eu prometo que eu vou ser rápido. Vamos lá. Por que a gente ainda não tem inquérito eletrônico em São Paulo? Já temos em Santa Catarina e está funcionando muito bem. Um dos problemas do inquérito manual que a gente tem hoje é que quando um inquérito começa, como ele está só no papel, ainda dá jeito de alguém entrar lá e sumir com aquele papel e sumir com aquele inquérito. E isso, às vezes, pode acontecer na Polícia Civil e dá margem para que pessoas com dinheiro impeçam a conclusão e o procedimento de investigações. Esse procedimento eletrônico, a gente está em 2018, gente, precisa começar no BO. Por que o policial militar precisa ir para uma delegacia, ficar acompanhando aquele caso? Às vezes ele perde o dia inteiro e deixa a rua desassistida. Se ele já poderia fazer um início do BO eletrônico na rua, com um tablet, exige investimento, mas eu recebo informações da Polícia Militar que eles já estão prontos para fazer isso sem muito investimento. Manda as informações para a Polícia Civil, que recoloca as coisas que dizem respeito à sua função, que a Polícia Civil tem uma função constitucional, com poderes que hoje a Polícia Militar não tem. Por isso que é mais difícil a união das duas, por poderes constitucionais. Complementa o BO na Polícia Civil, é mais rápido e já começa um inquérito eletrônico quando puder. Isso já existe em Santa Catarina com resultados excelentes. Somos a favor da terceirização de todos os serviços terceirizáveis na segurança, que não é o combate na rua, mas é o administrativo. Sério, hoje a Polícia Militar tem 90 mil policiais militares, só 35 mil estão nas ruas. Existe um contingente gigantesco que está na função administrativa. Por que a gente não contrata serviços terceirizados que fazem a burocracia e pega esses policiais extremamente bem treinados e levamos para a rua para combater crime nas regiões mais carentes? Não entendo por quê. Incompetência do governo atual. Poupa tempo da Polícia Civil, começa com esse BO eletrônico, porque tudo vai começar a ser muito mais rápido. Somos totalmente a favor. E para terminar, São Paulo não produz nem drogas e nem armas. Se elas estão aqui dentro, elas estão entrando de algum jeito. Hoje, se alguém enche um caminhão de drogas e de armas, passa pela fronteira e não acontece nada. Por que a gente não usa esses postos de pesagem abandonados que tem nessas rodovias que estão chegando no estado hoje e usamos equipamentos de última geração que fazem escaneamento de containers? Vigia 1 em cada 20 caminhões, amostralmente traz penas rigorosíssimas para quem está fazendo esse tráfico de armas ou de drogas, e a gente começa a punir. Os criminosos estão rodando soltos e vários deles estão vindo do Rio de Janeiro, porque lá está acabando o dinheiro e aumentando a fiscalização. Em São Paulo tem mais dinheiro e menos fiscalização, é para São Paulo que essas facções vêm. Eu estou preocupadíssimo com isso. Perfeito, professor. Só manda um abraço para o pessoal do Partido Novo lá de Atibaia, estão mandando mensagem aqui, estão replicando, falou, manda para ele só mandar um abraço para a gente. O pessoal aqui do Partido Novo em Atibaia, em 108 cidades do estado de São Paulo, são voluntários incríveis. Nenhum partido tem o número de voluntários do Partido Novo, porque todos estão fazendo por uma causa de mudança. Vai ver se os outros partidos grandes têm esse número de voluntários trabalhando de graça aí por aí. Um abração para eles. Isso aí era uma das perguntas que eu queria fazer para a tia. É o seguinte, partidos como os partidos grandes aí, ele tem um exército, né, de deputados estaduais, vereadores, secretários, todos eles trabalhando aí. O Partido Novo não fez coligação, portanto, vocês não têm ninguém trabalhando para vocês, não é verdade? Exatamente. Assim, a não ser os voluntários. Bom, nós estamos em cima da hora também, já estamos chegando aí. Se tiver que invadir também não tem problema. E nós queremos, eu queria também falar alguma coisa, vocês têm também um programa aqui, além do agro, meio ambiente, cultura, turismo, esporte. Bom, turismo, ele gera emprego, ele gera renda para os pequenos municípios. E se a gente ligar um pouco com cultura, a gente vai cair nos museus, nos monumentos históricos, tudo. Nós já vimos aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro, a história sendo consumida e virando cinza, né? Aqui em São Paulo, nós temos o Museu do Ipiranga, fechado, parado, levou 8 anos para ser construído e 200 para tentarem dar uma arrumada nele, né? Mas em 8 anos construíram um museu e ele agora está fechado. Se der tudo certo, em 2022, aos 200 anos da independência, ele vai abrir as portas. Hoje saiu uma notícia que lá em Porto Ferreira, né,
Então, o museu ali em Porto Ferreira está literalmente caindo, ele está escorado por madeira. Então, é o seguinte, a nossa cultura está indo ralo abaixo, né? Está largada. E um povo sem cultura... Não tem história. Não tem história, você sem história, você não vai prever futuro, você não consegue nem viver o seu presente. E tira o orgulho do brasileiro. Esse é o problema. Sentimento patriótico. Exatamente. Sentimento patriótico e de cidadania. Nessa área de cultura, que ela é relegada a segundo plano em todas as esferas governamentais, seja ela na esfera federal, estadual, municipal, qual é um plano que se tem para isso? Até porque a cultura em determinados municípios ela gera o turismo, que o turismo gera dinheiro, que o turismo gera emprego, gera renda. Vamos lá, Pedro. Eu não consigo mudar o tom, não consigo deixar de mudar o tom quando fala disso, porque essa tragédia desse fim de semana mexe com o nosso interno. A gente primeiro precisa falar o que aconteceu. É rápido, é incisivo, mas a gente precisa falar de quem era a responsabilidade desse museu, da UFRJ, quem estava no comando e quem está no comando da UFRJ e é responsável pela administração desse museu, um conselho do qual a maioria das pessoas faz parte do PSOL, alguns poucos do PCdoB. Eu não estou falando que é por causa desses partidos que a coisa foi mal. Você poderia trocar essa sigla por qualquer outra. A pergunta é, por que nós temos a indicação de cargos partidários para essas coisas? É uma coincidência que são dois partidos do antigo governo que estão comandando esse negócio? Eles receberam, nos últimos anos, 500 milhões de reais a mais para essa administração. Sabe quanto que eles aumentaram de despesas com pessoal? 500 milhões. Foi tudo para a administração pessoal. Não aumentou nem investimento e nem custeio. E seria investimento e custeio que evitaria esse desastre no Museu Nacional, uma porcaria dos esguichinhos que estariam nas coisas que você enxerga em qualquer museu, em qualquer lugar do mundo. Isso é barato. Isso é uma vergonha. Agora, não quero deixar de colocar o dedo na ferida, que isso vem de indicações partidárias, coisa que o Partido Novo é absolutamente contrário. Vamos para a proposta. A gente precisa passar a administração desses museus para iniciativa privada, porque, para variar, o Estado não sabe administrá-los. Nós temos exemplos do Museu do Futebol, do Museu Catavento, que são administrados pela iniciativa privada, são um sucesso de público e crítica. Você vai lá na Charles Miller, vê a fila para entrar naquele museu, uma conservação fantástica, uma operação fantástica. O Estado não sabe cuidar das coisas. Tira esses cartolas da política, coloca iniciativa privada e cuida da cultura. Não precisamos falar muito mais sobre isso. A solução é fácil, só que tem que tirar a politicagem daí. É o que o Partido Novo está batendo na tecla sem parar. Me permite, à vontade. Dar uma mudadazinha, porque é um negócio muito importante. Tenho certeza que é uma pergunta e é bom a gente saber do candidato Rogério Schecker, Partido Novo, o que ele pensa em sendo eleito governador. Indústria da multa. A multa é uma vergonha aqui. Ela não é educativa. Ela é receita para município, para Estado, para o governo federal, para todo mundo. Qual é a sua ideia sobre a indústria da multa e as pegadinhas que eles fazem, inclusive, com as câmeras e tudo mais? Nós temos que ter multas, nós não podemos ter as pegadinhas. Lucas, olha que interessante. Eu morei nos Estados Unidos muito tempo e eu aprendi muitas coisas de uma democracia mais avançada lá. E eu trabalhava estudando 33 países emergentes, como o Brasil, para ver o que funciona lá e não funciona. Nos países onde as coisas funcionam melhor, não perfeito, melhor, nos Estados Unidos, o motorista olha uma placa de pare e para. Sabe o que é interessante? O mesmo motorista brasileiro que aqui no Brasil passa reto na placa de pare, quando ele chega nos Estados Unidos, ele para. Por quê? Porque lá ele vai ser multado. Só que a gente precisa definir quais são as multas importantes. Quais aquelas que ameaçam os pedestres? Quais aquelas que ameaçam a violência no trânsito? Essas precisam existir, porque quando você tira a multa, infelizmente, o povo não está preparado para trabalhar sem essa punição. É a mesma coisa com os políticos. Como os políticos não têm punição, eles recebem um cheque em branco quando eles são eleitos, fazem o que quiserem em 4 anos e ninguém vai tirá-los de lá, como podem tirar em outras democracias mais avançadas, eles não são responsabilizados. Nós precisamos ser responsabilizados. O que me deixa maluco
são as pegadinhas. Às vezes, em estradas, o limite de velocidade muda numa curva, você não tem uma indicação correta e você cai nas pegadinhas. Eu sou totalmente contra isso. E outra, a gente não pode olhar multa como fonte de receita, e sim como um aspecto educativo dos aspectos que são importantes, sem exagero. Perguntinha chata só. Eu queria falar sobre o motoqueiro. Não, peraí. Sobre essas multas aí, sobre as multas, o dinheiro das multas ele nunca é revertido na educação do trânsito, né? O que deveria, se a multa é para você educar, então que se invista na educação do trânsito. Até porque tem que lembrar, desde pequenininho, como você falou aí, que um motorista aqui ele não para numa faixa. Lá nos Estados Unidos para, porque lá eles sabem. Mesmo motorista. Exato. E é bom lembrar também que o mesmo motorista, quando ele desce do carro, ele se torna pedestre. Exatamente. Então, antes de mais nada, então isso tem um nome, chama-se educação no trânsito. Ele tem que entender o seguinte, não é porque eu estou dentro de um carro, que eu estou sentado na frente do volante, que eu deixei de ser pedestre. Eu continuo sendo pedestre sempre. Perfeito. E isso vale para ciclistas também. Exato. E motoqueiro? Motoqueiro hoje, o problema é assim, eu não quero generalizar. Chata, hein? Não, é chata, assim, a gente tem que enfrentar alguns temas, né? Sempre existe a resposta populista e a resposta dedo na ferida. O que acontece hoje é que a nossa cidade não está preparada para a quantidade de motoqueiros que tem. O que acontece? Eles assumiram que aquela faixa da esquerda é deles, eles reclamam quando você está fazendo qualquer coisa fora da sua linha, mas eles podem andar daquela forma. Eu acho que todos os motoristas que dirigem na cidade de São Paulo hoje, eles tentam tomar cuidado com os motoqueiros. Ninguém fica lá tentando criar briga com o motoqueiro. Só que é difícil, você precisa mudar de faixa, às vezes. E a cidade não está preparada. Uma parte da ideia do Pedro, que a gente tem, mas isso é mais para o município, não para o Estado, é por que o dinheiro das multas não vai para a melhoria do trânsito, para uma faixa de moto, para mais sinalização, para tirar carro de rua, para aumentar mais metrô, para aumentar mais transporte público, para racionalizar as linhas de ônibus, para atender os deficientes que precisam usar o transporte público. Tudo isso é trânsito. E eu acho que esse dinheiro deveria ser canalizado para isso. Até porque nós vamos pegar aqui que o município ele tem o seu orçamento anual. E aí eles fazem uma projeção, porque multa não entra no orçamento, né? Não é dinheiro de orçamento, exato. É uma coisa. Aí faz a projeção das multas, precisamos de tanto aumento nas multas. Eu só quero lembrar aqui, estamos recebendo aqui também um WhatsApp aqui da Lídia Valder. Ela está falando que nesse final de semana, na Diocese de Santo Amaro, eles vão receber 5 mil jovens para o Encontro Nacional da Juventude. Vamos discutir também, né? Vamos discutir também um pouco de política e o Estado, a cidade, o Estado e o país, né? Nós queremos aí. Vamos ficar aí registrado aqui a Lídia Valde e as famílias, né? Várias famílias ali da região vão acolher esses jovens em casa para esse encontro aí. Fica aí no registro. Perfeito. Bom, Lucas, faça aí o restante da nossa pergunta. Pode fazer. Eu queria saber, porque eu tenho uma ideia, não sei se, inclusive, legalmente isso é possível, se existe até uma advogada aqui que pode dizer se pode fazer isso ou não, e se compete ao governo do Estado ou não. Você compra um maço de cigarro, cartela de cigarro, um maço, tem uma fotografia de um cara todo estropiado, né? Câncer e tudo que acontece. Então. Por que em loja de venda de motocicleta não se colocam fotos de acidentes de motocicleta para todo mundo ver e saber? Infelizmente. Porque no bar não se coloca lá o bêbado caído. É, lógico. No boteco não tem os caras largados lá com o número de acidentes de motos diário em todo o Brasil é muito menor do que divulgado que sai na imprensa. Não sei se é problema de publicidade ou o que é, não é. Mas era um jeito de mostrar. É maior. É maior do que o divulgado. Ah, sim, muito maior do que o divulgado. Muito maior do que o divulgado. Eu não sei se tem interesse comercial atrás disso ou qualquer coisa. Eu acho que vários deles não são nem registrados. O problema é que no interior, as pessoas que têm menos dinheiro, elas não conseguem ter um carro, elas precisam de locomoção, elas não têm transporte público. E a alternativa, isso principalmente no interior, a alternativa que eles têm é comprar uma moto é barata, consome pouca gasolina e eles conseguem se locomover desse jeito. Eu frequento muito o interior, toda vez que eu vou para lá,
Eu sei de um acidente de moto novo. É preocupante a situação. Bom, nós estamos chegando aqui no final. A gente não vai falar de governabilidade. Então, é que nós estamos em cima da hora. Mas vamos naquelas 3 horas. Puxa, a governabilidade é uma então, Pedro, se não, você, mas certa... se você quiser esticar, entramos no horário do meu programa. É que logo depois do nosso programa é o programa do Lucas. Aí só se você... Empresta 5 minutos para a gente falar. Só vocês me permitem colocar o primeiro bloco de comerciais? Tá bom. Vou colocar o primeiro bloco de comerciais, depois na sequência a gente... Nós entramos num break, e aí pode entrar no break? Pode. Então vai, nós entramos num break e logo em seguida nós voltamos. Tá bom? Só minha publicidade. Você que tem uma empresa e trabalha forte no dia a dia para desenvolver seus funcionários. Eu não estava preparada. Mas o que vocês vão fazer? Só faltou governabilidade. Aí passa 5 a mais. Pode contar Obrigado, Sérgio. Bem-vindo de você. Eu não conhecia, mas você vai atendimento especializado que sua empresa precisa para crescer e chegar aonde se quer. Espera Sério, vamos lá. Para mim não tem problema. Vai direto. Não, era só a abertura do programa. Não, vai direto e depois dá. Seus problemas e suas soluções. Produção Duda Júnior. Apresentação Pedro Mastri. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Parou. Não para você. Eu observei exatamente isso. Eles entendem, né? Vocês entendem assim. Não, mas eu gostei. Participe gratuitamente de cursos e oficinas sobre robótica, eletrônica e marcenaria, em qualquer uma das duas unidades do Fazado. Acesse www.prefeitura.sp.gov.br e saiba mais. Seu direito de saber é nosso dever. Ranking Universitário confirma. A Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida no mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores, provas tradicionais e planejamento e transferência imediata. Pode ser uma aula de área, ele passou para mim. Você ia falar? Pedro, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O Wagner, desculpa. Confira a programação no Centro Cultural Fiesp.part.br. Centro Cultural Fiesp. Então, o Zebete falou, você que não perde que a gente sabe a solução, não de nada. Objetivo, liderança absoluta. O colégio objetivo esportista. Há 7 anos consecutivos em primeiro lugar na rua digital avançado. Eu falar assim, Mais um dia aí, 18 anos. Mais um dia, eu tinha que ser classificado. Vai ficar sem fazer nada? Não vai fazer diferença. Desculpa, mas é o candidato, né? Então, como é conseguir no programa dele? Bem, se quiser. Não, vamos. Não vai retornar. Não, e aí, se a gente vai tocar, é ótimo. Não, mas tudo bem que o programa dele lá. Olha, e hoje nós estamos dando uma esticada aqui no programa, aí, graças ao nosso amigo jornalista, o Lucas Neto. Lembrando que hoje nós estamos recebendo aqui o Rogério Schecker
ele que é candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido Novo, e aí o Lucas gentilmente está cedendo uma parte, até porque a gente não consegue discutir, realmente, não é só seu, Rogério, ou de qualquer outro plano de governo, porque a gente não é aquelas perguntas meio que ping-pong, eu pergunto e você... Precisa de profundidade. Tem que ter isso aqui. Senão é muito fácil enganar o povo. Você explicar um pouco mais. Então, às vezes um programa só não dá, e a gente insiste no segundo, no terceiro programa, e aí nós temos que ter aí a paciência do Breno e da Maria Clara. Irei sempre convidado. E me perturbar. Agora, falar um pouco sobre governabilidade. Né? Como se governar? Vocês não fizeram coligações, o Partido Novo não tem coligações, né? Vocês estão aí com o Exército na rua. Como governar com uma Assembleia que vai ter, goste ou não, 94 deputados estaduais de vários partidos, e muitos deles, e isso já é sabido, né? E muitos lutam por quanto pior, melhor. Sim, essa é uma pergunta que eu escuto todos os dias, e eu acho que é uma das perguntas mais justas e importantes que tem. Vamos começar pela forma como a política velha faz. A política velha faz coligações durante a campanha para obter mais tempo de rádio e TV e tentar enganar mais pessoas desavisadas, sob o pretexto de que eles estão montando uma base para governar. Quando eles chegam no governo, essa base funciona pelos primeiros meses e depois, para cada projeto de lei, para cada emenda que o prefeito, o governador e o presidente precisam fazer, precisa negociar de novo, precisa dar mais dinheiro, precisa aprovar emendas, precisa dar um cargo aqui, um cargo ali. Então, é uma balela que, ao montar uma coligação dessa, depois você tem governabilidade simples por 4 anos de mandato. Balela. Como nós vamos fazer? Como nós não temos essas coligações interesseiras, nós não temos também o rabo preso. Então, em primeiro lugar, nós podemos governar falando a verdade. Ao falar a verdade, nós podemos nos comunicar diretamente com o cidadão, diretamente com os bairros, diretamente com as pessoas. Mas, Schecker, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai conversar, dialogar e negociar com os deputados estaduais na Assembleia? Não. Na primeira semana eu vou conversar com todos os deputados estaduais, porque a partir do momento que eu sou eleito governador, eu não posso mais ter partido. Eu tenho que ter os princípios do partido, mas não o partido. Eu vou conversar com cada um deles para ver quem são os deputados que têm o desejo de patrocinar os projetos que nós estamos fazendo em termos de proposta. Para isso, nós precisamos esclarecer para a população quais são os projetos que requerem aprovação legislativa. Esses projetos, se eles são comunicados à população que eles requerem aprovação legislativa e você é eleito nessa base, o que acontece? Existe um recado do povo para os deputados de que o povo quer aquilo. Então, deixa eu trazer um exemplo concreto para mostrar como a gente vai governar. Existem algumas coisas que têm que ser feitas. Por exemplo, se a gente tiver que trazer iniciativa privada para aspectos burocráticos da segurança, para levar mais policial para a rua, isso vai requerer uma aprovação da Assembleia Legislativa. Nós vamos deixar muito claro para a população quem é o deputado estadual que vai patrocinar esse projeto. Ele pode ser de qualquer partido. Ele pode ser do Novo, porque o Partido Novo terá alguns deputados estaduais, mas ele pode ser do PT, do PSOL, do PSDB, não importa o partido. O importante é que ele vá defender uma das causas pelas quais nós fomos eleitos. E nós vamos oferecer essa possibilidade para todos os deputados estaduais de todos os partidos. O que ele ganha com isso? Infelizmente, ele não vai ganhar o que ele ganhava na política velha, que é dinheiro, cargo e emenda. Agora, ele pode ganhar a divulgação. É minha obrigação comunicar ao povo que o determinado deputado ou deputada está defendendo um projeto de lei que vai favorecer a segurança. E se eles não quiserem fazer isso, aí eu vou apelar à população. Eu vou me comunicar com a população e falar: população, vocês me elegeram para melhorar a segurança e colocar mais policiais nas ruas. Eu falei durante a campanha que para fazer isso eu precisava da aprovação da Assembleia Legislativa. Eles estão se negando a conduzir esse projeto agora. Agora, a função está com vocês, com a sua cidadania, para que vocês façam pressão diretamente na Assembleia Legislativa.
Schecker, você está dando uma ideia que parece simples. Como que isso nunca foi feito antes? Ora, porque nós não temos rabo preso. Como os rabos estão presos e entrelaçados, hoje, se um governador fala uma coisa dessa enfrentando a Assembleia Legislativa, quando ele levanta, todos levantam. Porque eles vão começar a trazer, talvez, outros acordos, outras negociações. Um governador hoje não pode ter esse tipo de enfrentamento. Não é um enfrentamento animoso, é um enfrentamento só de falar a verdade. Então, a nova política, ela não tem medo das ruas, ela chama as ruas para contribuir. A velha política tem medo das ruas. E como que a gente chama as ruas? A gente pode chamar as ruas usando jornais de bairros, conversando diretamente com cidadãos através de aplicativo e usando verbas de divulgação do governo, sim, porque a gente precisa informar a população o serviço que ela está tendo e o que ela não está tendo e o que ela deveria ter por causa da aprovação legislativa. Se a gente informa, instrui melhor os cidadãos através de jornais, através de parceiros, através de aplicativos, através da campanha que você pode fazer de divulgação oficial, tudo dentro da lei, o povo vai ficar melhor esclarecido e ele vai passar a exercer uma pressão na Assembleia Legislativa que nunca aconteceu no Estado de São Paulo e só aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos. Aconteceu pontualmente nas diretas, aconteceu pontualmente no impeachment de Collor. Agora, nunca tinha acontecido por 3 anos, o movimento vem para a rua com outros movimentos que se juntaram. Esse é o nosso plano de governabilidade. Nós podemos fazer aliança com o povo e falar a verdade, usar redes sociais, usar jornais de barro para nos comunicarmos com a sociedade, porque nós não temos medo, porque nós não tememos nada. Chega de tomar lá da cá, chega de rabo preso, a gente não aguenta mais isso, é assim que as coisas não funcionam. Você poderia pensar, caso eleito, Rogério Schecker, do Partido Novo, candidato ao governo do Estado de São Paulo, pelo menos nas escolas estaduais, a volta da educação moral e cívica e da educação física. Você acha que é viável isso? Eu acho que é totalmente viável, Lucas. Eu tenho 50 anos de idade. Eu tive educação moral e cívica, eu tive organização social e política do Brasil, OSPB. Eu tive essas 2 matérias, elas me deram o início dessa informação. Infelizmente, não são todos os pais que têm esse tipo de informação, então a gente precisa trazer isso de volta para as escolas. A gente precisa trazer de volta a cidadania, a gente precisa ensinar o hino nacional, a gente precisa se levantar e ficar com os braços ao lado do corpo para ouvir o hino nacional e cantar, saber cantar cada palavra do hino nacional, uma vez por semana, no mínimo. A gente precisa trazer esse respeito com a cidadania, o respeito com o país e o patriotismo. Eu fico arrepiado quando eu lembro das manifestações que nós conduzimos na Avenida Paulista, onde as pessoas, pela primeira vez no Brasil, levaram por 2 anos o verde e amarelo para a rua, e o motivo não era futebol, não era a Copa do Mundo. O motivo é que o povo estava se unindo, pedindo alguma coisa. O meu sonho, e eu fico arrepiado de novo com isso, quando eu falo disso, principalmente aqui na Avenida Paulista, onde nós estamos agora, o meu sonho é que os novos governantes, com cara limpa, sem rabo preso, sem ter feito toma lá da cá, eles possam chamar a população para ajudá-los. Eu tenho certeza que a população brasileira vai atender o chamamento de políticos honestos para brigar pelos seus direitos. Isso é a minha filosofia para ser governador do Estado de São Paulo e a filosofia do Partido Novo. Bom, é por uma questão de isonomia, nós somos obrigados a encerrar o programa, porque nós não demos o mesmo espaço, nós avançamos no espaço do... Agradeço demais, Lucas, pela generosidade. A gente começou um pouquinho atrasado. E nesse instante, os próximos que vierem, sim. Que invadir, você tem toda a liberdade já coloquei à disposição. Então, até porque o Lucas também tem alguns compromissos com os patrocinadores, é muito natural, a gente não estava programado para isso aqui. Olha, e você falou que tempo de rádio, de TV, que os grandes partidos fizeram as coligações para ter tempo de rádio e TV. Você também teve seu tempo de rádio e TV, eu espero. Obrigado. De TV eu não sei, mas vai ter de rádio de live, né? E eu espero, e isso agora vai ficar aqui conosco, vai para o YouTube, vai participar das redes sociais e também vai lá para o SRCD. Obrigado agora nós vamos convite, ficar, obrigado pela hospitalidade.
Cheque, muito obrigado. Certamente, talvez antes das eleições do dia 7, vamos ver se conseguimos trazer novamente aqui e começar da onde nós não exploramos, certo? E depois aí fazer tem muito mais coisa para se falar, para falar como é possível fazer política nova. Eu queria agradecer a forma carinhosa como foi recebido por vocês, agradecer ao Lucas. Vocês, com um programa longo desses, vocês prestam um serviço ao eleitor para informá-lo melhor. Parabéns pelo trabalho. É por isso que nós abrimos para todos os candidatos, indistintamente, independente de estar ranqueado, qual a sua posição dentro da Câmara. Todos têm, nós temos o eleitor, o nosso ouvinte, ele tem o direito de saber qual a linha de pensamento e qual a linha política. Quem vai decidir o voto? Está lá. Vai de vocês convencer o eleitor que a sua proposta realmente é boa. Schecker, muito, Rogério Schecker, muito obrigado mesmo. Tá? Torça e espero recebê-lo aqui no segundo turno também. Estaremos aqui para o segundo turno. Tá? Estaremos aí no segundo turno. Célio Egídio, muito obrigado mesmo. Pedro, bom dia a todos. Bom dia. Lucas, obrigado pela generosidade de ter aberto aí uma parte do seu programa. Eu sei que você tem os seus compromissos com o patrocinador e isso não estava previsto. Aí, na abertura, eu já vou cantar. Olha, nós aqui travemos. Tá ótimo. Wagner Farias, muito obrigado, Wagner Farias, não vamos esquecer. Ele faz parte aí da associação, ele é um dos representantes da Jovem Associação dos Jornais de Bairro do Estado de São Paulo e de mídias sociais, mídias regionais, e que tem um grupo incrível. E é como ele mesmo diz, a vida de cada cidadão começa numa rua que está dentro de um bairro. E esse bairro é que vai formar um município, e o município forma um estado. Sem ele nada acontece. E esses são os guerreiros, viu? Esses são os guerreiros. Obrigado você. Breno, obrigado, Breno. Vou lhe perturbar novamente. Maria Clara, bem-vinda novamente aqui, conhecendo a minha cara antes e depois, de um lado da mesa e do outro. Tá? E lembrando aqui, é verdade, olha aqui, ó, nós estamos, vamos lembrando aqui que essa série de sabatina ela vai estar sendo reproduzida no portal srzd.com do jornalista Sidney Rezende, que é o maior site de notícias independente aqui do Brasil, tá? E agradecendo a todos eles aí, muito obrigado, Sidney, e obrigado, Lucas Neto, e vai ficar agora com melhor, para a melhor idade. Boa tarde a todos. Boa Obrigado. tarde. Obrigado. Você que tem uma empresa e trabalha fora... Eu estava preocupado aqui, coitado. Pode fazer o cheque aí. O cheque é dele? Ele que faz o cheque? Se eu não seguro o Duda, ele ia pular em cima de vocês do Lucas. Eles estão me fudendo. Depois eu passar um e-mail para vocês sobre os jornais. Obrigado pelas perguntas.